Oi, gente! Começando mais um episódio do Mãecast, trazendo muita informação e orientação para você com muito carinho. Você conhece alguma empresa de alimentação infantil voltada para os primeiros 1000 dias de vida do seu bebê? Que tem opções saudáveis e práticas para bebês e crianças? A Papapá foi criada para ser uma parceira dos pais em um dos momentos mais importantes da vida da criança, a introdução alimentar. Devemos valorizar o leite materno, as refeições preparadas em casa e os alimentos frescos como prioridade na alimentação dos bebês. Mas a Papapá entende que, diante das dificuldades do dia a dia, nem sempre é viável disponibilizar constantemente esses alimentos. Vamos falar sobre o apoio que os pais devem ter na formação de rotinas saudáveis e sustentáveis e como ajudar na pressão diária que os pais sentem ao precisar oferecer alimentos que prefeririam evitar, devido à falta de alternativas, né, gente? É de extrema importância construir hábitos alimentares saudáveis na criação e cuidados com os bebês. Ela é mãe do Bernardo e do Rafael e da Sara, empreendedora, fundadora da Papapá, e vai nos contar sua história e como tudo aconteceu na criação da empresa e o envolvimento dela com seus filhos na criação de cada produto. Seja muito bem-vinda, Paula Afonso! Bom dia, pessoal! Paula, que lindo! Olha isso aqui, gente! Não, o pessoal montou aqui, tá maravilhoso, todos os produtos da Papapá. Super lançamento da Papapá, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, Paula, eu queria que você já falasse pro pessoal, se apresentasse pra gente. Eu não vou começar ainda com a pergunta crucial que eu trouxe aqui na apresentação, mas já queria que você começasse falando sobre você. Então eu sou a Paula. Eu sempre começo falando que eu sou mãe do Bernardo, do Rafael e da Sara, porque foi através, dos meus filhos que toda a história da Papapá começou. Então eu, junto com meu esposo Léo, a gente idealizou a Papapá através de uma dor minha como mãe. Já vou entrar então aqui na nossa história de como que nasceu a Papapá. A gente morava na Austrália, porque o Léo trabalhava numa multinacional, e o Bernardo, meu filho mais velho, que hoje está com 7 anos, estava na fase da introdução alimentar, bem quando a gente se mudou para lá. E eu sempre fui atenta, assim, à alimentação mais natural e querer fazer comidinhas frescas para ele. Então eu fui super dedicada a isso. E ele não comia nada. E aquilo foi me deixando muito frustrada. Então eu ia lá, pegava uma receitinha, tinha um site americano muito legal, assim, com vários tipos de receitas e muffins naturais e comidinhas. E lá tinha produtos orgânicos para fazer? Muito. Porque aqui a gente sabe que, né, se tivesse uma demanda maior, provavelmente as pessoas consumiriam mais, mas lá tem bastante. Muito. Os hábitos alimentares lá são bem diferentes do Brasil. Então você tem mais facilidade para encontrar tudo que for natural mais fácil. Então eu fazia para ele não comia, eu ia lá, fazia outra coisa, ele não comia, ou se comia igual um passarinho, assim, uma colherzinha. E eu chorava, assim, eu ficava muito frustrada. Eu falei, isso gente, com não é 6 possível. meses. Ele tava com 6 para 7. Ele ainda mamava, né, no peito. Então surgiu o interesse dele pela comida perto dos 7 meses. Então ele nunca gostou muito de comer, né? Ele gostava de mamar. E daí eu, né, nessa frustração, assim, um dia eu peguei, tava indo num parque, lá também as mães saem muito ao ar livre com as crianças. Isso é maravilhoso, né? Que é uma rede de apoio. Aqui tem muito pouco bom, isso. Muito pouco, E eu falei, vou levar alguma coisa pra ele, mas o que eu vou levar? Vou passar no mercado, né? Porque eu sempre levava uma banana, que banana é uma fruta fácil, né? Você põe ele na bolsa, descasca, mas eu já não aguentava mais comer banana. E eu cheguei no mercado lá, e tinha muita opção, gente. De papapás, digamos assim, né? Muita opção. Então eu falei, gente, que legal! E comecei a ler rótulo. Eu tenho essa mania de ler rótulo. E daí eu via que eram ingredientes naturais, porque eu tinha um preconceito, sabe? Eu falava, eu não vou comprar uma coisa de embalagem, né, para ele. Mas a partir do momento que eu cheguei nessa necessidade de que eu ia sair, eu não sabia mais o que levar, e eu comecei a ler as embalagens, eu mudei a minha ideia. Eu falei, que legal, existe coisa natural, orgânica, sem conservante, 100% natural para os bebês, vou comprar. E foi assim que eu comecei a consumir esse tipo de produto lá. E ele acabava comendo. Então, eu sempre tinha como backup, sabe?
Nos dias que eram muito difíceis, em que eu fazia coisas e ele era extremamente seletivo e não comia, eu sabia que eu tinha um backup, porque a gente, como mãe, você não quer ver seu filho passar fome, Sim. né? A gente tem essa coisa dentro da gente, E a gente acha que tem que ficar alimentando a cada Você 2 acha horas. que tem que ficar alimentando, ainda mais primeiro filho, eu ficava Aham. desesperada. Eu falava, gente, ele não vai comer, não vai crescer, não vai desenvolver, eu preciso ter uma alternativa. Então foi assim que eu tive acesso a esse tipo de alimento lá. Quanto tempo você ficou morando lá? 1 ano e meio, mais ou menos. Aí vocês voltaram pro Aí nós Brasil. voltamos Mas pra nesse cá. 1 ano e meio você veio visitar sua Vim. família, a família do seu marido. Uhum. E aí, como que tudo surgiu, assim? Você decidiu, não, vou lançar Papapá, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não dá. Mais ou menos, né? Eu vim pro Brasil acreditando que eu ia encontrar tudo isso aqui. Então, eu vim pra cá, ele tinha 9 meses, mais ou menos, 9 para 10 meses. Ele já estava introduzido, né, à alimentação. E eu cheguei aqui e falei, eu vou no mercado bom, né? E vou comprar várias dessas coisas para ir no Parque Barigui, para ir em vários lugares com ele. E daí cheguei, olhei para a prateleira, falei, gente, cadê? E eu rodei o mercado. Falei assim, não é possível, não tem nada disso aqui. Só tinha uma marca que a maioria das mães conhecem. Sim. E que não era Que legal. a gente não vai falar Que o a gente nome. não vai falar o nome. E que não era legal. E daí a gente já tinha essa ideia de voltar para o Brasil, né? O Léo já estava querendo, tinha o sonho de ter uma empresa dele. Sim, se tratando de outras marcas, por conta de ser um produto muito industrializado, com muito Exato. conservante. Então, a gente sabe que aqui no Brasil não tem, né, esse costume. As pessoas não consomem orgânico. Mas é porque é mais caro, porque não dá, né? Uhum. Então, é lei da oferta e Sim, procura. exato. Se as pessoas, né, se interessassem muito mais por uma alimentação mais saudável, com certeza teria uma demanda maior e o preço seria menor, né? Então... Exatamente. E daí que eu acabei indo para uma alternativa. Eu falei, não tem nada para beber, eu preciso de alguma coisa fácil, assim. Aí a mãe sempre corre ao biscoito de polvilho, né? Você vai tentando achar alguma coisa, se chega ali que é o menos pior, né? Que, na verdade, alguns são bem ruins também. Então, eu voltei com essa ideia para a Austrália. Eu falei, Léo, bom, a gente já tem vontade, né, de talvez voltar para o Brasil, abrir uma empresa nossa, mas no Brasil não tem nada disso. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente levar essa opção saudável para as mães, sabe? Essa praticidade. E daí tudo começou aí. Incrível como a gente, né, quando os nossos filhos nascem, a gente tem isso, né? A gente quer mudar, a gente quer encontrar alternativas que não existem, a gente quer empreender, a gente quer fazer outras coisas, porque a gente entende que se aquilo é bom para o nosso filho, vai ser bom para outros filhos de outras mães também. Então a gente quer movimentar, né? É incrível como a maternidade chega e transforma e muda tudo, né? Transforma tudo. Que legal. Mas aí o seu segundo filho nasceu lá? Não, ele nasceu aqui. Eu vim grávida do meu segundo filho pra cá, então ele nasceu bem no auge, assim, do começo da Papapá. Então, quando a gente estava testando as nossas receitas, ele estava começando a introdução alimentar dele, do segundo filho. Então, foi bem legal, porque eu testava com ele. Você já testava com ele, porque aí veio toda a construção, tudo. Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho. Você fala sempre, né, nas suas redes sociais, a gente vai deixar o @ da Papapá aqui para vocês também, mas assim, sobre a importância dos 1000 dias de vida do bebê. A gente sabe que vai desde a concepção até o final do segundo ano do bebê. A introdução alimentar, gente, por favor, é até o segundo ano do bebê, né? Então a gente se desespera, igual você falou, ele não come, ele come só uma colherzinha. Mas é assim mesmo, a criança está experimentando. Então, nos 1000 dias de vida do bebê, por que é então tão importante, né? O que você considera tão importante para a alimentação saudável? Eu vejo assim, esses primeiros 1000 dias são muito importantes. Não é à toa que os pediatras recomendam a não dar açúcar para um bebê até os 2 anos de idade, né? A gente tem um porquê por trás, né? Uma explicação por trás. E o sal até 1 ano. E o sal até 1 ano. O que é difícil, eu vejo, para uma mãe entender é que até o primeiro ano, o bebê, o que ele precisa é do leite, né? A gente quer ficar colocando a comida para ele comer, mas o que ele precisa, de fato, é o leite e a comida vem como realmente uma introdução, né? E a gente acaba criando essa expectativa tão grande de que ele já vai comer. Mas falando sobre a importância, os hábitos alimentares que a gente forma nesses primeiros anos de vida seguem para o resto da vida, né? Sim. Então, tem mães que fez 1 ano e já começa a liberar um docinho. Mas a criança já vai formando aquele paladar doce. E a gente, como mãe, sabe a dificuldade que é o doce em casa, né? Tipo, eles querem doce, eles têm essa ânsia pelo doce. Então, se você puder, até os 2 anos, fornecer
alimentos, né, frutas, verduras. E é uma fase em que eles podem experimentar tudo isso, né? Tudo é uma novidade para eles. Então, não deixar de oferecer. Né? Às vezes a gente não gosta do chuchu, mas você não sabe se ele vai gostar. Não, uma criança que... Eu tenho uma amiga que ela falava, ela não come beterraba. Eu falei, mas quantas vezes você ofereceu? Sei lá, umas 10. Eu falei, gente, para uma criança recusar um alimento, tem que ser mais de 50 vezes apresentado para ela em formas diferentes. Então, ralado, cozido, né? Tudo para que ela, de fato, não goste daquilo. Então, às vezes, a mãe não gosta, não quer dar pro filho, exatamente. Né? Achando que o filho, não, ele não gosta. Mas não é. É falta de oferecer mesmo. Falta de oferecer. E você nunca sabe. Um dia não quer. Mas se você continuar oferecendo, vai ter um dia que você vai olhar e ele vai estar comendo. E ele vai começar a gostar. Né? É assim mesmo. Exatamente. Nesses primeiros 1000 dias, né? A gente sabe que vai até o final do 2º ano. A introdução alimentar, eu, por exemplo, eu não fiz muito só colher, o convencional. Eu fiz mesclado. Porque eu acho que... O extremo, né? O 8 ou 80. Exato. Então, o BLW, ele veio para ajudar as crianças a conhecerem mais o alimento. Tem os cortes, tem tudo que pode fazer. Mas eu acho que tem que mesclar um pouquinho. A criança tem que ter autonomia para pegar na colher. Não só pegar com a mãozinha. Então, para você ter ideia, a minha filha, por exemplo, ela pega os legumes do prato ainda com a mão, com 5 anos. Sim. A carninha, se ela vai comer alguma coisa, por quê? Porque eu mesclei isso, né? Então, ela tem esse contato com o alimento, ela gosta de pegar mesmo com a mão. E isso é muito importante para as crianças, né? Muito de textura, cheiro, os tudo. bebês, eles experimentam a vida, né? Com as mãos, com a boca. Então, por isso que eles levam tudo na boca. Então, quando eles estão comendo um BLW, eu também fiz essa mistura, assim, sabe? Comecei com BLW, aí aos poucos eu fui introduzindo ali a colherzinha. Mas é legal, porque daí, às vezes, ele não ia comer. Mas na hora que ele esmaga aquela cenoura... Sim, que sente, que legal, né? e põe na boca. Pronto. É comeu, experimentou, gostou. Então, eu acho muito legal. Com paciência, né? Com calma, que tem que fazer. A gente já se desespera, achando que tem que comer um pratão de comida. E não é bem assim que funciona, né? Ô, Paula, e aí veio o Rafael. Aí nasceu aqui no Brasil. Você começou a fazer a introdução alimentar e como que foi esse processo? Porque a Papapá foi uma construção devido à introdução alimentar do Bernardo. Você já estava no 2º filho, já era outra mãe. Porque a gente fala, a gente é a mesma mãe para os 3 filhos, no seu caso, não é, né? A gente sabe que não. Como é que foi esse processo dele experimentar os alimentos? O que teve de divertido, de legal, que você pode compartilhar com a gente pelos produtos mesmo? Bom, foi completamente diferente a introdução alimentar dele. Eu não sei se é primeiro filho, o que acontece, mas o 2º foi tudo muito fácil. Então, era legal porque tudo que eu dava ele gostava também, sabe? Ele até hoje, ele tem muito mais facilidade para comer, ele come de tudo, assim. Então, era muito legal, porque a gente não via a hora de ver os nossos produtos, sabe? No mercado, as mães consumindo. Eu ficava imaginando a mãe no parque, abrindo a sacola, pegando um papapá. E quando eu via ele comendo e gostando daquilo, me dava uma satisfação, né? Eu falei, que legal. Se meu filho tá comendo, ele tá gostando, eu tenho certeza que outras crianças também vão, né? Mas qual que foi o primeiro produto? Tem aqui? Olha, os primeiros que a gente lançou foram esses 5 produtos aqui, né? Esse de maçã e ameixa, banana, mirtilo e quinoa. Ai, que vontade de comer. Eu amo comida de uma criança. delícia. Manga. Dos lanches de criança. Esse maçã, cenoura e batata doce. E tem um que eu acho que não veio, que é o de espinafre, pera e abobrinha. Isso aí, eu até esqueci. Esses foram os primeiros. Esses foram os primeiros, tá? E por que essas receitas, né? Porque era o que eu consumia com o Bernardo lá na Austrália. Então, eu já tinha essa memória afetiva da receita, sabe? Maçã com ameixa. Maçã com ameixa. Esse daqui era o que eu mais dava pra ele, maçã, cenoura e batata doce. A gente foi fazendo algumas adaptações, né? De acordo com o que a gente achava necessário. A gente tem um que é o verdinho, que não veio aqui, que é o de abobrinha, que no começo as mães tinham um preconceito. Ai, abobrinha, espinafre. Mas é uma delícia. Aí os bebês mais novinhos, assim, no começo da introdução, é o que eles mais gostam. Sim, é esse sabor que geralmente a mãe não quer dar porque ela acha estranho, né? Sim. Mas o bebê acaba gostando.
o método convencional e para o BLW, né? A gente sabe que tem a diferença dos alimentos. Mas eu acho que o maior medo das mães mesmo é pela embalagem. Exato. Por estar dentro da embalagem. E assim, o que eu queria que você contasse, né? Explicasse para as pessoas o que tem dentro mesmo. Qual que é o nível, né, de conservante. A gente sabe que o alimento tem que ter para ficar. Mas o que tem, como é que é feito, né? Então, a nossa embalagem, ela tem um grande diferencial, que ela tem uma barreira aqui dentro que barra o oxigênio. Então, o que preserva o alimento é isso. A gente não tem conservante, nada. Nem aditivos, gente, nada. Não tem conservante. Nada, Então, se você pegar aqui a embalagem, você vai ver a única coisa que nós temos que colocar é uma gota de limão. Então, veja, limão, né? Que é para regular a acidez por conta das frutas, depende também da safra, né? Não tem glúten. Não tem glúten. Então, se a mãe pegar aqui, tudo que tá aqui ela conhece. São 3 ingredientes, sabe? Ah, mas como que não estraga? A partir do momento que você abrir e entrar em contato com o ar, você tem que consumir. Porque é como se fosse uma embalagem. É uma embalagem a vácuo, né? Ela tá estéril, assim, né? Digamos. Sim. Então, é por isso que ela aguenta 1 ano de validade. Né? E não precisa refrigerar. Isso é uma tecnologia da embalagem mesmo. Então, essas tecnologias são muito legais, assim, pra gente conseguir fazer esses produtos saudáveis, sim, né? Com certeza. E práticos. Sim. E com relação a ser orgânico, né? Aqui a gente tá, papinha orgânica, e ingredientes naturais, sem conservantes, sem açúcar. Então, tudo que tem aqui dentro dessas aqui são orgânicos. São orgânicos, exatamente. Tá. Tudo que tem aqui dentro, tudo que tem no nosso selo de orgânico, daí tudo orgânico. Eu queria saber por que é o nome Papapá. O que veio na tua cabeça, assim, de... Na verdade, a gente queria um nome que fosse fácil de falar, que fosse algo assim que... Vem de papinha, de papá. Do bebê falar, sabe? Alguma palavra que bebê fala... E é sempre mamamá, né? Eles começam a mamar, tentando falar mamãe, daí papá, papá. Então foi indo assim, no começo a gente falou papapá. E isso foi pegando de uma forma, e daí o meu filho, que era pequenininho, ele foi falando, sabe? Ele mesmo já falava. E daí pegou. A gente queria também, Paula, entender, porque assim, a gente sabe que, como empreendedora, né, do universo materno-infantil, sabe que não é fácil. Quais que foram os desafios? Obrigada, viu? Quais foram os desafios que você enfrentou, assim? Porque tem a construção, né? A gente sabe que essa parte de embalagem, a criação do produto, tudo isso. Quais são os desafios, né? Porque as mães empreendedoras, a maioria, né? Esse desafio não é só a venda do produto, não é só a construção, é o todo. Como que vai ser a aceitação no mercado? Exato. Então, tem todas essas questões. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente... Começou tudo assim, sem saber, né, como seria. E foi no meio de uma pandemia também. Então, a gente teve essa dificuldade. Quanto tempo tem a Papapá? A gente começou em 2019. Antes da pandemia, isso. A gente começou a desenvolver em 2019 para começar a lançar ali no auge da pandemia. Então, a gente teve também essa dificuldade dos mercados nos receberem, né? Porque ninguém recebia ninguém. Sim. Então, além dessa dificuldade, a gente não sabia também como a mãe ia aceitar dar algo direto de uma embalagem, né? Porque não tinha nada parecido aqui. Até tinha umas outras marcas, mas não eram para bebês, eram para crianças maiores, né? E a gente chegou a fazer uma pesquisa com várias mães. Eu fui juntando amigas, assim, com bebês, pra gente apresentar, fazer uma pré-apresentação para ver o que elas achavam do produto. Né? Até a questão de cores de embalagem. Eu tinha uma ideia super neutra, porque eu sou uma pessoa bem neutra, mas eu vi colorido. Que as mães se interessavam pelo colorido. Até foi engraçado, porque elas falavam, é mais fácil o colorido, porque eu falo pro meu marido, vai lá no mercado e compra o verde, sabe? Para facilitar, né, a compra. Então, a gente ouviu muitas mães pra gente chegar onde chegou hoje. Porque eu era uma referência, né? Mas eu sou eu, então a gente precisava ouvir o que as outras mães gostariam de ter, né? E elas todas amaram. Então, a gente ficou muito empolgado, assim, com essa pesquisa. Foram mais de 50 mães que a gente conseguiu fazer essa pesquisa para chegar onde a gente chegou hoje. No presencial. 50 bebês, assim, experimentando, que legal. A gente experimentava com bebês, a gente fazia uma prateleira para ver o que elas achavam, né, daquilo. Então, foi bem interessante a gente partir do ponto de vista das mães mesmo. E isso foi crucial para a gente chegar nas embalagens que a gente tem hoje. Muito legal. E o maior propósito da Papapá, com a introdução alimentar, além dos alimentos orgânicos, o que você considera, assim, que é o maior propósito da Papapá hoje?
Olha, eu falo que o nosso maior propósito é tirar a culpa da mãe, sabe? É fornecer algo que a mãe consiga saber o que tem dentro. Ela vai pegar cada embalagem que tem aqui, se ela virar, ela vai conhecer todos os produtos, né? Então, o nosso propósito é fazer essa extensão do saudável em casa. Então, a gente sempre prioriza a alimentação feita em casa, o leite materno. Mas para o momento que você não pode, né? Um momento que você precisa de praticidade, tenha papapá, né? Então, o nosso propósito é tirar essa culpa da mãe. Ó, você pode sim fornecer um alimento, né, dentro de uma embalagem que seja natural para o seu filho. Não, sensacional, porque é um snack prático que você pode Sim. levar para qualquer lugar, viagem, Uhum. parque, você coloca na lancheira, pega lá o que tem, Sim. vai. E assim, esses potinhos aqui de sopinha, como que faz para esquentar? Esse daqui você pode esquentar na panela ou no micro-ondas, né? Como você viajar, achar isso é melhor. Isso é ótimo. bem legal, porque isso daqui é uma refeição mesmo. Então é arroz, feijão, grãos inteiros. Se você coloca num potinho, você vai ver que é uma comida feita em casa, assim, muito semelhante, sabe? Então essas sopinhas, temos o caseirinho também, o risotinho, ficaram muito legais. Isso aqui a gente desenvolveu em parceria com uma chefe, que é uma amiga minha, mãe de 3 filhos também. Então foi muito legal, porque ela foi pegando temperos que os filhos dela gostavam, e até a gente chegar nessa receitinha que a gente tem hoje. E os biscoitinhos? Não, eu falei, né? Minha filha ama esse biscoitinho aqui. Né? Deixa eu mostrar esse biscoitinho. Ficaram gente, muito legais. esse biscoitinho aqui, a Maria Cecília ama, docinho da própria fruta. Que ele é sem açúcar e é de banana com cacau. E tudo que tem banana, ela ama. Porque ela ama banana. Sim. Então, esses biscoitinhos são muito práticos, assim. Ela quer comer sempre, sempre. Sabe, a história desse biscoitinho é muito legal, porque a minha sogra, né, minha mãe, avós, né, no geral, gostam da bolacha de maisena, né? Sim, para dar para criança. Não Uhum. entendem que hoje em dia não é mais assim, que aquela bolacha cheia de açúcar. E eu falei, não dá, a gente tem que ter alguma coisa para elas terem na dispensa. Gordura hidrogenada, triturada. Algo para substituir essa tal dessa bolacha aí, para a avó ir lá na prateleira e pegar algo saudável que a criança vai gostar. Então foi assim que a gente surgiu a ideia do biscote, né? Que tem esse formatinho que a criança consegue segurar. É um docinho, mas o docinho da própria fruta, né? Ele é gostosinho, ele derrete na boca. Então, foi pensando nisso. Não, eu vou deixar isso na prateleira da avó. Para ela dar isso daqui, não outra coisa. Exatamente. Não, às vezes as vós têm dificuldades, né? Não, mas isso daí não tem gosto. Uhum. Isso daí é ruim. Tem que dar uma bolachinha, tem que dar um docinho pra criança. Ai, que dó. E não é que a mãe é chata, gente. Não é que a mãe quer criar o filho numa bolha. Mas que coisa, né? Por que tem que sempre ser dessa forma? Então, assim, é pra gente trazer uma alimentação mais saudável para os nossos filhos, criar hábitos alimentares que a gente mesmo na infância às vezes não teve. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de comer fruta. Então, assim, isso veio com certeza da minha infância. E eu ofereço fruta para minha filha, ela come com gosto, assim, sabe? Salivando, ela come todas as frutas. E eu tô lá, tipo, fingindo melão. Entendeu? Oportunidade de você aprender com ela agora. Exatamente. Né? E ela ama todas as frutas. Por quê? Porque desde pequenininha eu já fui incentivando, dando na mãozinha. E isso tudo, a gente tem que estudar para ser pai e mãe, né, Paula? Muito. A gente pensa que não, mas tem que estudar. Vocês tiveram que desenvolver esses produtos na base do experimentar, do estudar. Então, tem que fazer, né? Tem que a gente tem que estar sempre buscando, né? Educação também, né? Não só alimentação, mas tudo a gente tem que buscar aprender, né? A gente não nasce, a gente traz uma bagagem dos nossos pais, que nem sempre é o que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Exato. A gente precisa aprender. Buscar referências, né? E hoje em dia, com a internet, imagina, a gente tem o que você quiser, né? De informação, você não sabe nem para onde você vai, né? Tem até que cuidar, né? Senão você fica tonto ali, que é pra onde que eu vou? Exatamente. Tá, e aí vocês lançaram em 2019 a empresa, daí fizeram um experimento com os bebês e foi indo. Como que você faz agora com os novos produtos? Você também faz com os seus filhos? Sim. Também, isso é algo bem legal. Eles são os meus cobaias, mas são cobaias aprovado, fofinhos. Vai pro mercado. Aprovado, vai no mercado. E como o meu mais velho, ele já tem 7 anos, né? Já tá, 7 anos ele já fala, ele já lê. Então, é legal porque ele vai dando umas opiniões, assim, que às vezes a gente nem imaginava, sabe? Então, tudo que a gente vai lançar, a gente leva, né, os testes para casa. E a gente fala, olha, a gente vai lançar esse produto, experimenta esse. Ele,
Esse daqui, que era na época a gente estava testando ele, eu gostei da canela. A gente tinha dúvida. Eu falei, será que a criança vai gostar da canela? Porque ela é forte, a canela é né? forte. Eu Apesar amo, da gente mas colocar na banana com mel, mas mesmo assim, né? E eles iam falando, dando a opinião deles. Eu gostei da canela, eu gostei do gosto do cacau, lembra um pouco o chocolate. Então, é muito legal pegar a opinião deles, sabe? E eu sempre penso, se aqui em casa passou, eu fico tranquila, porque eu quero o melhor pra eles, né? Eu sou a mãe deles. E a Sara tá com quanto tempo? Ela tem 1 ano e 8 meses. Então, ela é bebê ainda, ela é um né? bebê. É que assim, até 1 ano de idade, eu considero o leite materno ou a fórmula, se o bebê toma, né? É o principal alimento. Então, até 1 ano, ele vai experimentar, tem, né, essas questões. Mas esse equilíbrio entre você levar o que é o saudável e o que não é, o que dá, né, para fora, se vai levar, comer em algum lugar, é isso que restringe um pouco os pais, nessa pressão. E aí, a gente tem essa questão de oferecer outros tipos de alimentos, tudo. Mas mesmo assim, a gente tem que sempre estar inovando. Então, a Sara, que é bebê, por exemplo, você pode dar tanto esse aqui, né, que são as papinhas, e você pode dar as bolachinhas, porque ela já come. Né? Ela já come tudo, praticamente. Tudo que tem aqui, né? Tudo que tem aqui, ela come. Esse daqui, ó, fala sobre esse aqui. Esse é o biscoitinho de dentição. Esse daqui é muito... Meus filhos amam. E eles têm 5 e 7 anos. E é assim, é uma disputa. Chega lá em casa, acaba, assim, em um segundo. Porque daí os 3 querem. De abóbora e maçã, gente. Ele é muito legal, porque... Ele é pro bebê coçar a gengiva. Então, eles têm, né, aquela fase, bem nesse início, 7, 8 meses, que eles ficam incomodados, colocando tudo na boca. Além do que é uma distração maravilhosa. Eu tenho um amigo que fala, vocês deviam fazer isso com 1 metro. Porque a criança fica ali, né, comendo, principalmente no carro, uma viagem. Devia se tornar um brinquedo. Então, é muito legal, porque ele coça a gengiva, ele é todo natural também, não tem açúcar. E o bebê se distrai ao mesmo tempo, sabe? Fica ali testando, né? Coçando a gengivinha. Esse daqui é muito legal. E é interessante porque as crianças mais velhas adoram ele. Também. Não, com certeza, né? E é acima de 7 meses, né? Acima de 7 meses. Incrível quando a gente fala de introdução alimentar, né? Eu tive que ressignificar tudo isso. Porque os pediatras, a maioria, falam que a gente tem que dar com 4 meses já experimentar a frutinha. E eu olhava pra minha filha, eu falava assim, meu Deus, ela nem senta, ela não tem nem controle do próprio pescoço, como que vai passar uma fruta na gargantinha dela? Eu pensava assim, né? Eu falava, mas tem alguma coisa errada, ela chora muito, porque fica cuspindo, tá errado isso, né? E aí a gente entende, né, indo procurar, saber, se informando, que a criança tem que primeiro sentar para comer. Então, não tem, o pescocinho tem que estar ali firme, né? Minimamente, para a criança passar o alimento, ela poder pegar na mãozinha. Não é só a idade, né? Exatamente. Cada criança é uma criança, né? E é importante ela aprender já a se sustentar, pescocinho firme, né? Para evitar um engasgo. Então, não é com 4 meses, é com 5 meses, depende do seu filho, né? Sim. Ô, Paula, e fala pra gente sobre a logística dos produtos. Então, a gente tem algumas lojas físicas. Como que funciona a compra? É só venda online? Não, a gente tá nas grandes redes aí do Brasil, nós estamos. Farmácias também você consegue encontrar. Temos o nosso site, nosso e-commerce também, onde você encontra tudo. Empórios naturais também você encontra. Então a Papapá tá fácil hoje de encontrar, né? Aquela dificuldade que a gente teve lá no passado, graças a Deus agora isso mudou. E com relação à concorrência, o que você enxerga assim, né, de transformação para o mercado mesmo? Você tá tendo alguma dificuldade, alguma barreira assim para entrar? Porque a gente sabe que as grandes marcas engolem, né, esse mercado. E a falta de informação das pessoas fazem com que as pessoas não tenham acesso a outros tipos de coisa. Então, a gente fica preso nisso, né? A gente fica vendido no sistema. É aquilo que tem e pronto. Então, no caso, a Papapá é a líder em alimentos de bebês no Brasil. Nós não temos mais aquela marca antiga, de antigamente. Ela saiu do Brasil, então restou a Papapá. Ainda bem, né? Porque a mãe tá segura em comprar a Papapá. Então, isso também... Não sabia. Como assim? Explica. Saiu do mercado? Saiu do mercado. Aquela da papinha lá. Aquela papinha antiga. Saiu do mercado. Gente, que maravilha. Maravilha, né? Então, agora você vai chegar na prateleira, você só vai ter boas opções que é a Papapá, né? Então, isso também
nos ajudou bastante, né? Então a gente conseguiu mais espaço, né? Sim. Em colocar os nossos produtos. A gente está sempre lançando produtos novos. A gente tem muita coisa legal que vai vir Vamos agora. falar de lançamento, então? É. Acho que é o momento da gente falar Sim. do lançamento. Então, só pra gente, né, recapitular aqui. A gente tem as papinhas, tem os biscoitos, Uhum. tem esse que eu achei maravilhoso, que se eu Sim. tivesse mais um bebê, eu ia com certeza dar pro meu bebê. Sim. Todos são acima de 6 meses, né? Uhum. Que podem ser Sim. ofertados pro bebê. E qual que vai ser o lançamento? Já vai lançar agora, nesse mês de Isso. outubro, ou Agora no mês de outubro, Agora no mês de no final de outubro. outubro ou agora comecinho de novembro, a gente Tá. vai lançar esse cereal aqui. Que é um legal. cereal infantil multissereais. A gente já tem 2 Deixa eu ver. sabores ali. Ai, que são muito legais para fazer panquequinha, Quando para você misturar com leite, misturar com água. Lá em casa é sucesso esse de banana e ameixa, esse cereal. Esse aqui. Isso, Esse aham. aqui, de morango. E eles são 100% livres de açúcar, de farinha de trigo. Então é uma mistura muito legal de cereais que agregam bastante nutricionalmente, sabe, para o bebê. Então esse daqui é um lançamento que vai chegar logo no mercado. Esse aqui ainda não tá. Não tem Então ainda. esse é o nosso próximo lançamento. Tá. Gente, lançamento no mercado. Ele tem aveia integral, fonte de cálcio, magnésio, fósforo. Esse aqui é de aveia com morango. E é maravilhoso, porque dá pra colocar, dá pra fazer uma papinha mesmo, aquelas quentinhas, tipo Também, mingau. e receitas, de você pode aveia. usar em várias receitas. No Bolinho. nosso bolinho, no nosso site, no nosso Instagram, a gente tem várias receitas Isso que eu ia utilizando. perguntar, se tem o guia de receitas, tipo de bolinho, como utilizar Você os encontra, produtos. se você entrar lá no nosso Instagram, no nosso site, você vai achar várias receitas usando, inclusive as nossas papinhas também. Então tem Sim. bastante coisa legal para fazer. Sim. E a gente sabe que tem o macarrão que lançou há pouco tempo, né? Macarrão. Fala do macarrão. Ai, o macarrão é muito legal também. Ele tem esse formatinho pequenininho, né? E ele cozinha em 3 minutos. É tipo um Isso é muito miojo, legal. entendeu? Se você dá miojo pro seu filho, macarrão instantâneo, não pode Saudável. falar miojo, né? É, saudável. Vai dar um macarrão saudável. Sim, sim. E o mais legal é que é o único macarrão com registro na Anvisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é livre de micotoxinas. Tá vendo? Fabrício, você que come só o macarrão instantâneo. Agora é só pra papá, tá? Exatamente. Então, você sabe que tá dando algo muito seguro pro teu filho. E as crianças amam. E o que a gente tem feito lá em casa, a gente tem feito o macarrão. E a gente pega essa papinha aqui também, que é um lançamento recente também de carne, é uma papinha salgada. E a gente usa como molho, entre aspas, no macarrão. Legal. Então Boa ideia. fica muito gostoso, sabe? Sim. E a gente tem esse outro sabor também que é com vegetais. Então tá sendo sucesso Esses também. que são salgado, eles têm que ser geladinho, né? Dá pra Depende. esquentar essa embalagem? Você consegue esquentar num banho-maria se você estiver em casa, mas a maioria dos feedbacks que a gente tem recebido, as crianças estão comendo direto, sim. A mãe coloca na bolsa e comem natural, porque a criança, a gente que apresenta, né, a comida quente para ela, na verdade, você que, né, esquenta, mas muitas delas aceitam a comida na temperatura ambiente. E com relação, assim, eu queria que você falasse da parte da empresa, de sustentabilidade, a inovação que a empresa tem com relação aos produtos, para você trazer essa visão de mercado, que não é só o que está aqui por fora, né? Você também tem esse estudo da embalagem, o que foi feito, como foi feito, essa parte de inovação, né, da empresa. Uma coisa muito legal é que a gente sempre busca também fornecedores locais, né? A gente tenta buscar aqui do Brasil, porque tem muita coisa que acaba vindo de outro país, matéria-prima, né? Por essa questão do orgânico, né? Sim. Infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade. Então, o Léo faz essa ponte, né? De viajar e ver um produtor de banana para conseguir um purê de banana que vem aqui do Brasil, né? Orgânico. Que legal. As embalagens também, a gente tá buscando sempre tentar inovar, né? Porque temos toda essa questão, né, também de embalagens. Infelizmente, não tem como não ser numa embalagem, né? Sim. Então, a gente sempre também direciona, né? Vamos reciclar, né? Buscar tirar o melhor proveito de tudo isso, né? Das embalagens. Exatamente. E aí, quando entrou no mercado, eu penso assim, né? As mães, a maioria das mães, elas têm dificuldade com a introdução alimentar. Uhum. A gente sabe que os produtos, eles vêm assim, já estampado ali pra gente, né? Ai, vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar. Mas
o que nesse experimento com as mães, por que eu entro nisso, né? Uhum. Porque de mãe para mãe, sabe? O que falaram assim para você? Não, Paula, eu acho que isso vai, isso não. Teve essa questão entre as mães? Teve um pouco, assim. Porque tudo isso faz parte da construção, Faz né? parte da construção, né? Então, teve essa questão de misturar os vegetais, elas ficavam mais batata doce com cenoura e maçã, uma coisa assim. Mas depois que provavam, elas aceitavam, sabe? Uhum. Na época eram só essas papinhas, né? Que a gente fez esse estudo, essa introdução, assim, da marca. Teve a questão da embalagem, como eu te falei, que a gente queria algo mais sério, que remetesse uma seriedade. Elas não tem que ser colorido, porque daí é legal, né, chama mais atenção. Mas é basicamente isso, assim, né? Essa mistura também aqui da banana, mirtilo e quinoa. Esse aqui eu quero provar. Ai, é delicioso, Eu quero provar. Então, as mães, quando liam, elas pensavam, ai, quinoa, mas vai ter um gosto estranho. Sim, eu né? amo quinoa. Quinoa é maravilhoso. Né? E é proteína. Exato, Então, né? assim, tem essas questões também, né? A gente sabe que tem que dar proteína pro bebê. Uhum. Então, aqui tem da carne, tem a cenoura com batata doce, não. Mas tem o frango. Então, tem outras opções com proteína também. Uhum. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é assim... você tá com a empresa no mercado desde 2019, né? Divisão de futuro, assim, onde você quer chegar? O que você pretende com a Papapá, né? Pra gente poder expandir isso, falar isso pro mundo. O que você quer levar, né? A gente quer, assim, trazer o máximo de opções que a gente conseguir pra mãe, sabe? O que tá faltando aqui? Ai, vai ter muita coisa legal que ainda não posso falar. Mas o que é a nossa ideia da Papapá é acompanhar não só os 1000 dias, mas dar uma esticada, sabe? Sim. Acompanhar a criança também. Porque é importante também você manter esse hábito alimentar saudável na infância, não só quando bebê, né? Acima dos 2 anos também. Por que não? Você vai liberar tudo daí porque fez 2 anos? Não. Sim. Então, a gente também quer, sabe, trazer opções legais pra gente crescer junto com o bebê. Sabe o que eu tô sentindo falta aqui? Iogurte. Ai, eu também. Vai ter. Eu spoiler. Posso falar, mas eu também. Eu comprava um iogurte lá na Austrália sensacional, assim. Não, assim, iogurte, gente, a gente vai no mercado. Não, difícil, sério. né? Eu acabo comprando natural. Fala, mãe, eu quero de morango. Daí eu falo, porque assim, né, eu ofereci aquele, você sabe qual que é, né? Sim. Que é muito azedo, né? Não tem nada no iogurte. Sim. E assim, desde de pequenininha. Depois, quando ela experimentou o outro, que aí eu tentei pegar um 0, sem açúcar, enfim. Mas não dá. É uma grande dificuldade. Eu vejo ali que tem muita coisa. Muito escasso, né? Não, no alimento. É horrível. Porque o que tem ali dentro, né? Enfim. Exatamente. E aí eu tô sentindo falta disso. Dá pra você criar um iogurte, por favor? Tá bom. Recebi a missão, vamos começar hoje. Iogurte de morango, de manga, que é gostoso, de pêssego, então... iogurte é um alimento tão bom, né? E uma outra coisa, um pedido de mãe, chocolate. Olha que legal. Porque assim, eu sei que tem 70, por exemplo, esse aqui é 0 açúcar, 0, né? Só que assim, falta chocolate pra gente oferecer pra criança, né? Porque a criança quer o chocolate normal. Sim, e o achocolatado, então, né? Achocolatado. Que eles são loucos, né? Ai, o leite, tudo, então, né? a gente quer muito crescer com o bebê, sabe? E a gente tá estudando isso, a gente tá investindo nosso tempo nisso, né? Pra gente conseguir acompanhar essa criança também, depois dos 2 anos. Sim, exatamente. Sobre os desafios com os pais, eu queria que você falasse, assim, da tua dificuldade, para você deixar essa mensagem aqui no podcast, falando sobre isso, o que você viveu, o que você passou lá na Austrália, porque você estava longe do teu país, né? Você já tinha um filho pequeno, você ficou 1 ano e pouco, mas mesmo assim, você teve que fazer essa parte da introdução alimentar, né? Então, lá é diferente daqui. Então, tudo isso. Como que é essa pressão, essa culpa, né, que a mãe sente? Para você, o que você pode deixar de mensagem para as mães quanto a isso, né? O que eu deixo, assim, de mensagem para as mães é não desista, né? Porque na hora da pressão ali, você acaba se frustrando. Às vezes você vai começar a ceder. Ai, deixa comer um chocolatinho, né? Um bebê de 1 ano e pouco. Ai, dá um iogurte de morango do mercado. Então, não desista, sabe? Não desista de continuar insistindo em oferecer o alimento, oferecer a fruta.
uma hora isso vai entrar na cabecinha deles, né? E uma coisa que eu deixo como dica também, a mãe que tem essa oportunidade, esse privilégio de levar o seu filho no mercado com você. Gente, meus filhos aprenderam demais, a gente vai toda segunda-feira juntos no mercado. No começo era um caos, até eles entenderem que eles não podiam comprar tudo. Mas uma hora eles entendem. Então eu vou explicando para eles, eu falo, isso daqui não é bom, isso daqui é bom. Para quando eles já começam a ler, você ensina a ler rótulo. Então, meu filho mais velho, ele pega, ele começa a ler, nossa, açúcar é o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto. Então, ele já sabe, ele vai lá e deixa. Ele fala, não vou levar. Então, não desista, sabe, de investir na alimentação do teu filho. Ofereceu 10 vezes, continua oferecendo, é o que você falou, né? Uma hora ele vai experimentar, às vezes ele pode ter essa resistência no provar o alimento, mas depois que ele prova, ele vai gostar. Então, a dica que eu falo é essa, a gente se frustra, principalmente no primeiro filho, né? A mãe de primeira viagem, tudo é muita novidade. E é muito fácil, às vezes, você desistir, sabe? E a Papapá, ela, como eu já falei, a gente sempre ressalta que a alimentação feita em casa é a melhor opção, né? Mas quando você não conseguir, a Papapá tá aqui para te ajudar. Então, você pode oferecer tudo que nós temos aqui sem culpa nenhuma. Sim. Tudo é sem açúcar, é sem conservante. Então, a Papapá tá aqui realmente para fazer esse papel de auxiliadora. Vocês valorizam, né, a questão do leite materno, sim, os alimentos saudáveis. Não tem essa questão de, não, agora entrou ali, vai fazer, vai dar só isso. Não. Tem essa questão dos valores da empresa, né, de vocês. Então, e eu sempre falo para as mães, até queria deixar uma dica, né, que não gosto de dar diquinha. Sim. Para falar sobre a introdução alimentar, né, seletividade alimentar, né? As mães sempre falam, Nanda, meu filho não come, meu filho só come batata frita, macarrão. Coloca o macarrão, o brócolis e um outro alimento no prato. Sim. Deixa ali exposto para a criança várias vezes. Uma hora ela vai tocar no brócolis. Então, a seletividade alimentar passa por esse processo. A gente tem que resgatar as crianças. Então, assim, gente, se você vai oferecer um macarrão, oferece da Papapá, por favor. Exato. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Você vai comer todo dia que seja da Papapá. Mas você tem razão. E, assim, uma coisa... Eu passei por essa seletividade alimentar com meu primeiro filho, sabe? Então, eu cheguei a pegar um curso para me auxiliar. E algo que me ajudou muito, eu tenho uma hortinha em casa. E eu levava ele na horta comigo. Então, eu pegava uma couve. E eu falava assim, pega essa couve pra mamãe. Ajuda a fazer pra mamãe. Eu não ficava direcionando, vou fazer pra você, né? E ele me ajudava ali a lavar a couve. Na hora que eu estava comendo, ele estava preparando pra mim aquele alimento. Eu oferecia pra ele, quer experimentar? E daí, por ele ter tido contato, ele tirou da horta, ele picou, ele lavou. Ele, opa, eu vou experimentar. Eu consegui introduzir couve na vida dele. O tomate é a mesma coisa. Então, você apresentar de formas diferentes também, sabe? Por isso que eu falo que o mercado é muito legal. Sim. E aqui tem todo tipo de textura. Também. Né? Então, tem aqui a papinha, mas tem as outras texturas, como, por exemplo, o cereal. Cereal, a gente tem uma textura isso. que a criança, meu Deus, tem, né? Seletividade alimentar, o que mais as mães batem nisso. Então, assim, é excelente para poder começar ali com esse tipo de textura. O que você ia falar do biscoitinho? Dos palitinhos de vegetais, Sim. Que também é legal, é uma textura diferente. Então, a gente vai tentando trabalhar, né, de certa forma. E esse aqui é a partir de 8 meses, mas acredito que seja por conta do tamanho, né? Da criança. É mais uma questão de legislação mesmo, por conta dos ingredientes, assim, né? Então, sem adição de sal. Sem tipo sal. assim, né? E a gente usa o vegetal em pó, não é um aromatizante. Então, se você pega o de tomate, sua mão fica vermelhinha, sabe? Porque é o pó, é o tomate em pó mesmo. Cenoura em pó. Isso. Não, é muito gostoso. Então, você realmente sente o gostinho da cenoura, você sente o gostinho do tomate, né? Você não sente sal. Que é o que acontece, né? Quando você pega outro produto, você só sente o gosto do sal. E eu vi que tem muitos kits, né? Como que vocês montam, assim, os kits? Tem pra colocar, vocês colocam um desse para as mães? Tem muito kit no site. Você pode montar também o seu kit, né? A gente oferece algumas sugestões, assim, mas a mãe pode entrar lá também e montar o kit que ela quiser, né? Às vezes o bebê já tem alguma preferência, né? Tipo, ele gosta dessa e dessa. Então... Sim. No nosso site, ela tem liberdade para fazer o que ela quiser. Uma coisa que eu vi que é legal também, de fazer esse acompanhamento, né? Um guia, por exemplo, que a mãe pode oferecer, fazer um quadro, assim, de ofertar os alimentos. Então, hoje ela vai dar esse aqui. Sim. Aí, amanhã ela oferece esse, sabe? Para ajudar. A gente tem no nosso Instagram um calendário
de alimentação, né? Então, assim, segunda-feira a gente faz parcerias com nutris, com chefes. Então, a gente tá postando toda semana, né? Toda segunda-feira, a gente posta lá uma sugestão de cardápio semanal pro bebê. Então, a mãe consegue entrar ali no nosso Instagram e já pegar. Não, vamos pegar, vou seguir isso daqui essa semana. E é legal porque é elaborado em parceria com nutris. Então, a gente tem os nossos produtos, tem a alimentação também que ela pode fazer em casa. E facilita demais, né? Pra gente que é mãe, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã pro meu filho? Você não quer ficar repetindo também toda hora, né? Sim. Então é bem legal. Quem quiser entra lá e consegue pegar. A questão da comida, assim, o nutrir o nosso filho, né? Você falou do processo. Eu quero fazer um comentário sobre o processo. Sim. A criança, ela tem que se sentir útil. Sim. Ela tem que se sentir pertencente. Então, você falou da couve. Então, colocar o seu filho para lavar os alimentos, para fazer a compra no supermercado. Tudo isso ajuda ele a participar. Porque, assim, chega pronto para a criança, tudo no prato, ela não sabe nem de onde veio, como que faz, como que compra, né? Não tem esse processo. Então, esses hábitos não é só da alimentação em si. Os hábitos alimentares, eles vêm com os hábitos do ambiente familiar. Total. Trazer a criança para esse processo. E isso a gente... fala muito aqui sobre o desenvolvimento infantil integrativo, né? Sobre essa questão de trazer a criança para esse processo da alimentação, no preparo, em tudo. E não só isso, né? A gente tem o nutrir da criança na alimentação através do brincar. Então, esse lúdico das cores, tudo que a criança olha, ela vê, isso traz para ela esse brincar com o alimento, né? Com os biscoitinhos, por exemplo. Olha que coisa mais linda, o tomate, a cenoura com o coelhinho. É o lúdico, a gente tem que nutrir a criança dessa forma, para trazer a alimentação como uma coisa leve, do que simplesmente só abrir a boca na frente da tela, comendo ali, ó, sabe? Eu vejo, tem muitas mães que postam na internet o filho comendo só com a boquinha aberta. Nem sabe o que tá comendo, né? Nem sabe o que tá comendo, exatamente. Isso é uma regra de ouro também. Nunca alimentar seu filho na frente de tela. Ele tem que ver o que ele tá comendo. Então, ele pode não escolher comer aquilo, mas ele tá vendo o que é, sabe? Do que você ficar distraindo a criança só pra ela comer, né? A distração é o pior hábito alimentar, que não é nem o que você tá dando, é o como você tá fazendo. Exatamente. Não é nem o que, é o como, né? Exatamente. Como que é esse processo. E eu queria que você falasse para as mães empreendedoras, assim, porque você trabalhava aqui no Brasil com alguma outra área? Eu tenho uma outra empresa com a minha irmã de sócia, mas totalmente outro ramo, assim. Já é uma empresa que tem 12 anos, mas algo pequeno também. Nada em relação Nada em relação à alimentação. Infantil, nada? Não. Nada em relação ao infantil. Mas eu digo que uma mãe empreendedora é bem desafiador, né? Hoje, eu não estou, assim, 100% na empresa, porque eu tenho 3 filhos pequenos. Então, eu decidi dedicar nessa primeira infância meu tempo a eles. Então, eu fico com eles, eu que cuido deles, eu que dou banho, eu que dou janta, eu faço tudo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, porque daí tem os outros 2 mais velhos e eu preciso, às vezes, de ajuda com a pequena, né? Mas é desafiador, né? E de novo, eu entro naquela de não desistir. Você vai trabalhar, você vai ter que passar o dia fora, mas tenta se programar com antecedência, sabe? Pra você não deixar o teu filho comer coisas que não são legais, sabe? E como eu falei, vai precisar de praticidade, tenha papapá, não precisa mais recorrer a outras alternativas, né? Você tem a papapá, então se você não conseguir, não deu tempo na tua correria, tem um macarrão que é saudável, você pode colocar com as nossas papinhas, sabe? Então, você tá utilizando coisas aqui que você sabe que teu filho vai ficar bem nutrido, né? Sim. E uma outra coisa muito importante é sobre o Léo. O apoio que ele te deu, porque isso não é para qualquer mãe, né? Para qualquer mãe que queira cuidar dos filhos, queira empreender, tem que ter o apoio, né? Tem que ser parceiro, o cônjuge tem que estar ali, né? Sempre fazendo com que a mãe, impulsionando aquilo, porque a maternidade por si só já não é fácil, né? A gente se vê naquele mundo escuro quando tem o neném, né? Então, não é fácil. Ainda mais você morando fora do Brasil, ali, meu pai, fora do país, né? Sozinha lá. Mas você tinha rede de apoio também, né? Não tinha. Não tinha ninguém. Mas não. As mães da pracinha eram tua rede de apoio. Exatamente. Isso é diferente. Então,
Lá é diferente. As mães ficam com os filhos nesses primeiros 2 anos, né? É completamente diferente do Brasil. Então, o governo Sim. incentiva isso, né? Financeiramente vale a pena para elas mais cuidar do filho do que voltar a trabalhar, muitas vezes. Então, Sim. você tem essa rede de apoio, sabe? Você vai num parquinho, você encontra milhares de mães. Isso é a rede de apoio da mãe, Isso é né? rede de apoio, sabe? Então, o próprio governo lá, ele faz um encontro de mães com filhos que nasceram no mesmo mês, eles montam um grupo e que moram no mesmo bairro. Então, você não interage se você não quiser. E como eu te falei no começo, né, a melhor terapia para uma mãe é conversar com outra mãe. Porque às vezes você está passando por dificuldades em casa que tua vizinha está passando. Sim. E você sabe que não é só você, né? E você É. trocar ideias e pegar experiências né, e tentar com sabedoria tirar algo bom do problema dos outros também para você melhorar em casa. Exatamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães falando sobre alimentação saudável. Você como mãe de 3, fundadora da Papapá maravilhosa, que eu já sou fã, minha filha já consome antes da Papapá vir aqui, tá, gente? Então, não adianta vocês quererem falar que é só o marketing, não é, que é mentira, porque eu já consumia. A gente já tem essa relação com a marca, né? Então, é muito importante a gente trazer coisas que agreguem valor no mundo. Eu sempre falo que eu quero ser um grãozinho de areia, mas eu quero ser um grãozinho de areia colorido. Eu não quero deixar um legado aqui que passa em branco. Eu quero fazer a diferença. Então, nos atendimentos com as mães, Sim. nos eventos que a gente faz, no podcast, em tudo que a gente envolve, porque é uma transformação. Sim. Você passa por essa transformação. Eu quero levar isso para as mães, né? Como essa parte integrativa do bebê, a alimentação saudável. Sim. Acho tão importante a gente transformar essa geração, porque está tão carente disso. Então, que bom que você construiu essa marca com esses propósitos, né? De trazer esses hábitos para as famílias. E dentro de uma embalagem que muitas vezes é o medo, né? Essa pressão que a mãe sente. Sim. De tô dando uma embalagem, é horrível, não, tá industrializado. Então, eu acho que você tá deixando um legado muito lindo para as mães, como alternativa, né? Para os pais, no geral, os familiares, cuidadores, os avós, para parar de dar biscoito de maisena. Exato. E a gente trazer isso, porque são os seus filhos que vão crescer com a minha filha nessa geração para o mundo. Exatamente. E quando a gente for embora daqui, eles vão, né, transformar outras gerações. Isso vai passar com certeza de geração em geração. Olha que legal. Daqui, né, 50 anos, falar assim, minha bisavó, que era você, ela criou uma marca e tudo melhorou, né? Sim. Eu queria que você deixasse, assim, essa mensagem como mãe de 3, falando da tua empresa, para essas mães, sabe, te ouvirem. Sim. O que você pode dizer para elas, assim, do fundo do teu coração? O que eu digo é que nós, como família e como marca também, a gente quer transformar a geração. É o que você falou, né? Então, transformar o hábito alimentar, transformar a forma como a mãe pensa, né? Como a criança pensa sobre os alimentos industrializados. Existe, sim, o industrializado do bem, né? A gente está aqui para mostrar isso. Então, de fato, gerar essa transformação, sabe? Uma nova geração. Né? E a gente já vê que os hábitos alimentares já estão mudando, né? As pessoas estão ficando mais atentas a isso. Então, a gente está muito feliz de fazer parte desse processo. E é uma etapa tão especial, esse início de vida, né? É o início da vida da criança. Então, a gente fica muito feliz de estar gerando essa transformação de mente das mães, sabe? Nesse comecinho de vida que vai refletir quem essas crianças vão ser lá na frente, né? Exatamente. Eu acho que tudo que a gente planta, né, com amor aqui, o que a gente faz, floresce em todos os sentidos, né? Tanto no despertar de uma mãe, o que ela tá tendo de dificuldade. E você não traz só os alimentos. Se a gente olhar o trabalho como um todo, você tá trazendo informação através de nutricionista. Você tá trazendo um calendário alimentar. Recursos na prática para mãe. Eu vi que tem até o bingo materno, achei incrível. Vamos fazer um bingo de mães? Amei aquilo lá. Muito legal, né? E sempre tem muita roda de mãe, muita conversa, muita coisa. Aqui em Curitiba, pelo menos, tem um monte de evento, um monte de coisa. Sim. A Papapá tem que estar em tudo, né? Para expandir, levar isso para o mundo, porque é muito importante. Você está trazendo não só os produtos, mas o conteúdo por trás disso, né? Como criar isso, essa alimentação saudável desde cedo. Isso, interagir com a mãe e fazer parte da vida dela, né? Exato. Você tá acolhendo uma mãe com a Papapá. Você não tá acolhendo só o bebê, né?
que ela vai ficar tranquila em oferecer os alimentos. Isso mesmo. Gente, que lindo! Eu amo! Eu acho que a gente, mulher, tem que apoiar a mulher. Porque a gente já é uma força por si só. Exato. Quando a gente se junta, a gente se torna uma Fica muito potência, forte. entendeu? Quando faz roda de mãe, vai lá e a gente fala e ajuda e transforma. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Com certeza. Tem que falar, uma apoia a outra, uma fala. Exato. Então, E né? a Papapá tá aqui disponível. Né? A gente tem gente mais parcerias aí pela frente. Então, com acho certeza. que... Sim, sim. E, assim, obrigada, Paula, de verdade, por você ter vindo aqui. Foi um acho prazer. que a gente fazia um tempinho já que a gente estava tentando alinhar, Sim. mas tudo dá certo na hora que tem que dar. Exato. Eu amei fazer parte disso. Aqui, a gente, é o que eu te falei, né? Nosso trabalho é através do desenvolvimento infantil integrativo. Então, a gente só aceita fazer parcerias com marcas. A gente tem um monte de marcas que fazem com a gente aqui parcerias, mas que tragam esse viés do integrativo, do olhar para o ambiente familiar, do processo com a criança. Então, eu te agradeço muito, de verdade. Eu fico feliz, né? É uma honra saber que a Papapá está conseguindo transmitir isso, né? Sim. Que esse é o nosso propósito, né? Não é só uma marca. Então, eu fico muito feliz e honrada de estar aqui falando com você. Que legal. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Que você leve também. muito mais pro mundo e a gente, né, possa fazer muito mais coisas com a Papapá. Porque acho que tem mais coisas que vai vir por aí, né? Vai, muita coisa. Gente, encerrando mais um episódio do Mãecast pra vocês. O último do ano, com a Papapá. Maravilhosa. O ano acabou. Não, o ano não acabou, gente. A gente tá em outubro, mas a gente tá encerrando essa temporada. E, Paula, fala as redes sociais agora, pra gente ir. Tem o nosso Instagram, entra lá tem muito conteúdo legal. A mãe consegue acessar receitas, todos os nossos produtos, é papapá.com.br, o nosso Instagram, e o nosso site também, papapá.com.br. Entra lá e vocês vão se surpreender. Tem muito conteúdo legal. Não, é muito facinho, né? @papapá é muito fácil de decorar. Então, assim, papá, papinha, papá de neném. E, gente, tá em tudo quanto é lugar, né, Paula? Hoje tá fácil de achar. Mercado, Isso. em tudo. Mas em qualquer mercado, assim, rede de supermercado tem. A maioria dos mercados. Aqui em Curitiba, acho que vai ser difícil você não encontrar. Tá bom, então. Obrigada, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, Obrigada, prazer. Paula. Amei. Amei também. Obrigada.